Temos para hoje? Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Hanna. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no BMC Stock. Hoje a gente vai falar muito sobre crescimento, né? Expectativa de crescimento que vem diminuindo, né? Desde então, isso vem impactando as bolsas mundiais, né? Então, os 10 gráficos de hoje vai girar um pouco em termos disso, também vai passar um pouco da leitura de China, tá? Então vamos colocar o gráfico aqui, isso aí, os gráficos de hoje, né? Acho que um ponto muito interessante é que o mercado está discutindo a relação do ciclo econômico, né? Ou seja, a gente saiu ali do early stage, ou seja, a questão ali do começo do ciclo, chegamos ali no mid, né? Ou seja, a questão do pico, né, de crescimento, quando a gente fala ali da relação, principalmente dos Estados Unidos, uma questão de pleno emprego, e agora já estamos entrando, né, ali na questão ali de no próximo passo, né, que é ali próximo uma teoria, né, ou seja, uma revisão negativa de crescimento. Claro, quando a gente fala de revisão negativa, não significa que nós vamos entrar em teoricamente recessão, mas é uma expectativa, né, que estava sendo muito revisada para cima, né, principalmente ali no terceiro, quarto trimestre do ano passado, olhando para 22, e agora os investidores, né, os analistas já começam a revisar, né, a questão principalmente de EPS, seja earnings per share, marginalmente para baixo no ano de 2022. Tá? Então isso também pesa na revisão das companhias, à medida, né, em colocando e projetando os fluxos de caixa, trazendo valor presente, com a taxa de desconto, a gente consegue aí traduzir ali um crescimento menor. Tá? Então, o que a gente tem aqui desse gráfico, pessoal? O primeiro gráfico, acho que não é assim, nenhuma novidade, né? A gente já falou desse gráfico algumas vezes, que é o gráfico de earnings per share, né, de 12 meses para trás, ou seja, a gente não está falando projetado, a gente está falando histórico. Então, desde janeiro de 21 até janeiro de 22. Né? O que surpreende, o que é interessante é o seguinte, a gente tem aqui, né, o Eurostoxx 600, né, nessa linha aqui mais azul, o Topix no Japão logo aqui abaixo, nessa linha azul aqui, o S&P 500 nessa linha azul mais escura, ou seja, que tem o maior crescimento aqui, e a gente tem o Emerging Markets, né, os mercados emergentes, logo aqui embaixo nessa linha cinza. O que a gente consegue traduzir, pessoal, acho que é um ponto interessante, mercados emergentes, né, principalmente janeiro de 22, né, ou seja, nós estamos aqui agora, já com a expectativa maior de lucro, né, das companhias, principalmente de empresas de valor, então a gente já consegue ver uma inclinação positiva, e a gente consegue ver principalmente Japão ficando flat, né, na própria Europa também, né, setores ligados ali a valor também tendo uma expectativa positiva, e no S&P 500 também, né, mas marginalmente os investidores, né, já começam a observar uma revisão para baixo de expectativa de lucro das companhias. Ou seja, significa que as empresas vão dar prejuízo? Não, né, significa que as companhias vão ter um lucro menor do que estava sendo projetado antes. Tá? Então isso diminui, né, a questão, né, ou seja, de aumento de curva de EPS dos Estados Unidos comparado ao crescimento de mercados emergentes. Tá? E claro que tem uma preocupação adicional de emergentes sobre questão de inflação, enfim, sobre a questão de commodities que a gente tem discutido ao longo da programação, mas tem um ponto interessante quando a gente olha no bottom line das companhias, principalmente as companhias ligadas a valor, financials, né, seguradoras, bancos, mineradoras, petrolíferas, essas companhias têm um ponto ligado à relação de geração de caixa muito forte ao preço da commodity e sim também ao dólar, né? Ou seja, se tem uma preocupação adicional com o Brasil, caso o dólar, né, se valorize ante o real, essas companhias também se beneficiam, né, nesse cenário mais benéfico em relação à exportação. Então tem que entender um pouco do contexto, né, antes da gente julgar, né, ou seja, o Brasil como um todo colocar numa caixinha comparado com os Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos é um cenário diferente, né, a gente tem ali maior parte, né, quase 30%, um terço é tech, né, que está sendo penalizado em relação ao aumento da curva, principalmente quando a gente olha na Treasury americana, enfim, em relação, principalmente que a gente observa nesse ponto, né, que está observando desde 1, 2, 3 meses atrás, a questão do rotation de valor que a gente comentou ontem. Inclusive, a gente falou do tamanho do fluxo que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, é um ponto a ser adicionado. Tá? Não é o que está acontecendo, já aconteceu muito e ainda os investidores estão observando em relação a ganhos desses setores. Né? Bom, acho que esse gráfico vai ser muito discutido ao longo do ano de 2022. Né? Nós temos aqui uma questão muito interessante em relação à expectativa de 1 mês e 3 meses de consenso de EPS, né? Quando a gente fala aqui do mundo todo. Na linha geral, como eu falei, né? A gente tem aqui uma revisão negativa de lucro, né, no começo do ano de 22, ou seja, o mercado já entendendo que o crescimento para 22 vai ser um crescimento menor que estava sendo esperado ali, principalmente no quarto trimestre para frente. Então, ou seja, os investidores já colocando isso na conta, e isso vem refletindo nas bolsas mundiais, né, principalmente nos Estados Unidos. Claro que a direção não é unânime, né, a gente tem diversos bancos, inclusive Goldman Sachs colocou uma leitura, né, que o nível atual da bolsa americana é o nível de compra, e pelo contrário, né, a gente viu, por exemplo, o JP Morgan, né, dizendo que pode ter quedas adicionais, né, na bolsa americana, à medida ali que a gente tem um ponto ali a entrar num ponto de recessão, né, quando a gente fala aqui não do lado técnico em si, né, quando a gente pega aqui a média móvel dos últimos 200 dias, mas falando de termos fundamentais da própria economia. Né. Então é um ponto interessante a destacar, a gente não tem uma visão mais polarizada, né, do que pode acontecer por lá, e depende muito da questão do FONC, né, o que está se discutido hoje,
se realmente a leitura vai ser o discurso, né, de aperto monetário vai ser muito maior, vai fazer a economia americana, né, atender aí a ter um impacto mais negativo do que o mercado estava esperando. Tá? Na média, o investidor vem aguardando ali a reunião de março para aumento de juros. Essa reunião não deve ter aumento de juros, mas à medida que começa a ter aumento de juros com a questão do taper em março, aí sim a gente vai conseguir observar essa questão de lucro sendo muito bem analisado, ou seja, agora o mercado já penalizando a expectativa de lucro, isso pode sim aumentar ao longo do ano, tá? Mas tem que entender que quando a gente fala aqui do mundo inteiro, a gente pega principalmente Estados Unidos e Europa, tá? Bom, aí a gente traz uma relação de Covid, a gente traz um contexto bem interessante que diversas regiões do mundo, embora os dados de infecção por Covid estejam altos, tudo indica, né, que o pior pode ter passado em relação à Ômicron, tá? Ou seja, a gente traz aqui Estados Unidos, Europa, enfim, diversos países que mostram, né, que o pico da pandemia em número de casos pode ter passado, né, e aqui no Brasil a gente espera-se, né, que pode ter ali próximos das 2 semanas, 2, 3 semanas, e uma possível melhora nesse sentido, né? Inclusive a própria OMS, né, falou em relação a isso, mas também não descartou, né, claro, o cuidado, enfim, em relação aos perigos de uma nova variante, enfim, em relação ao aumento do número de casos. Mas um ponto interessante que aqui nos Estados Unidos, que as hospitalizações de Covid caíram para em torno de 150 mil, comparado ao recente pico de 159 mil, que foi registrado no dia 21 de janeiro. Então a gente conseguiu observar aqui uma leve queda, né, em relação às hospitalizações em relação ao Covid, e isso pode mostrar aí um começo de um ciclo de queda em relação às hospitalizações, infecções por coronavírus por lá, tá? Então não só nos Estados Unidos, mas também no mundo inteiro. Então é uma expectativa positiva. Mais um gráfico, a gente reitera isso, né? Quais dados que a gente consegue trazer de forma, né, quantitativa em relação ao impacto do Covid no setor mais afetado, né, que é o setor de hospitalidade, né, o setor de turismo. Esse gráfico retrata muito bem na Europa, né? A gente tem aqui, em relação à visita a shoppings e restaurantes, eles caíram menos do que a outras variantes do coronavírus, né, como a própria Beta, Delta, enfim, outras variantes que tiveram quedas maiores, né? Então a primeira variante, né, a Beta, a gente viu que teve uma queda de 80%, né, em relação a fluxo de shopping a restaurantes. Depois vimos a variante Delta, né, que chegou a cair entre 40% e 60% entre França, Alemanha, Itália e Espanha. E agora com a Ômicron, nós estamos vendo queda de somente 20%, né, ou seja, da atividade. Então a gente compara, principalmente uma média móvel de 7 dias, mesmo que tenha uma possível restrição, preocupação com o aumento do número de casos, enfim, todo esse contexto, a queda referente à atividade por parte do setor na economia real, ou seja, em termos de fluxo de pessoas, né, de automóveis, enfim, a relação a shops e restaurantes, tem caído muito menos, né, do que o mercado esperava, né, de acordo aqui com o gráfico do Financial Times, junto com o gráfico de reporte de mobilidade do Google. Tá? Então é muito interessante observar que tem uma queda de somente 20% comparado a outras variantes que chegaram a cair entre 40%, 60% até 80% no começo da pandemia. Então, ou seja, o pior pode ter passado por lá e isso pode acontecer aqui no Brasil também. Claro que a gente tem que entender o contexto de cada economia e os impactos, né? Bom, mas o interessante agora a gente vai falar um pouco mais sobre uma métrica de valuation que é muito usada em empresas de tecnologia, que é o EV Sales, né? EV sobre vendas, ou seja, entre PES e velho, nós pegamos o valor de companhia, mais dívida, divide ele pelo valor de vendas, né, anual. E a gente consegue ver esse múltiplo, né, de EV Sales, né, que é muito utilizado no setor de tecnologia, chegou ali a bater um recorde nos Estados Unidos, né, uma máxima de 17 vezes. A gente está falando aqui principalmente de uma empresa, né, ou seja, do total das empresas de tecnologia, ou seja, o consenso do mercado estava sendo tradeado na ordem de 17 vezes, EV Sales. Agora, né, com essas recentes quedas, né, penalizadas aí principalmente pela Nasdaq, enfim, pelo S&P 500, né, esse grande peso de tech nos Estados Unidos, esse múltiplo chegou a cair para 10 vezes. Aí você me pergunta, mas esse múltiplo de 10 vezes EV Sales, né, é um múltiplo que a gente pode considerar baixo, né, ou múltiplo alto? Vamos trazer aqui a média dos últimos 5 anos, né? A média dos últimos 5 anos gira-se em 9,5 vezes, ou seja, mesmo com essas recentes quedas, está um pouco mais longe, né, dessa média dos últimos 5 anos. Claro que se a gente comparar de 2020 para cá, teve uma alta muito forte, né, que até destoou, ali, trouxe ali um outlier, né, em relação a múltiplo, né, ou seja, distorceu bastante. Mas se a gente observar em relação aos últimos anos, né, desde 2013 até 2016, essa média seria menor, seria em torno de 7,7 vezes, tá? Ou seja, então vamos considerar aqui uma média em torno de próximo de 10 vezes, né, 9,5, estamos em 10,4, ainda tem, caso a gente olhar somente nesse indicador EV Sales, ainda a gente pode observar uma queda adicional, ainda para chegar próximo da média dos últimos 5 anos, tá? E aí sim, diversos investidores já começam a analisar como uma possível oportunidade,
nesses múltiplos aí mais contraídos, né, historicamente. Tá? Então isso mostra, claro, que a gente tem que entender também o contexto de cada companhia. Se a companhia mudou seu fundamento ou não, se é somente mais um cenário mais top-down do que bottom-up. Né? Bom, aí esse gráfico é interessante, né, utilizando aqui gráficos da Bloomberg, a gente olha em relação à especificação da curva de juros, né, nos Estados Unidos, né, o que está implícito lá no mercado. Então, ou seja, em diversas datas, né, janeiro, né, a gente vê aqui janeiro de 22, ou seja, né, hoje, né, a gente viu que tem zero chance do juro subir lá. Né, a gente pega aqui em relação a março, né, ou seja, a março sim, já tem uma expectativa, né, de meio ponto, né, percentual, 50 basis points. Né. Aí a gente pega aqui também maio, por exemplo, né, o mercado já espera 0,25 e junho também, né, ou seja, junho 0,25, ou seja, a gente já espera em torno de 4 a 5 altas de juros nos Estados Unidos. Esse gráfico ele coloca aqui, né, a relação que está sendo precificado, né, de acordo com as reuniões do FONC ao longo do ano de 22. Ou seja, janeiro tem zero expectativa de subir juros, mas o mercado não está olhando agora, o mercado está olhando o discurso do FONC que vai acontecer, que vai divulgar para o mercado, né, ou seja, que está sendo divulgado, né, e também depois, né, em março, já ter essa perspectiva já de aumento de juros, né, ou seja, a finalização do tapering, e a partir daí já abrir, né, a porta aí de aumento de juros nos Estados Unidos, aí o mercado já começa a entender um pouco mais o tamanho dessa magnitude. Por enquanto, diversos bancos, enfim, economistas vêm divergindo um pouco desse número, mas o interessante não é teoricamente acertar quantas vezes os juros vai subir nos Estados Unidos, mas a questão da intensidade, né? Então, ou seja, se vai subir 0,25, se vai subir meio, ou seja, qual que vai ser o tom do Banco Central dos Estados Unidos, do Federal Reserve, em relação à política monetária, tá? Esse aperto, tamanho do aperto por lá. Bom, aí eu trouxe uma tabela interessante que destaca aqui agora nesse gráfico, que fala os maiores parceiros, né, em relação aqui à Rússia, né? Ou seja, a Rússia é um player muito relevante, principalmente na Europa, né? Tirando ali, por exemplo, gás natural, petróleo, commodities, teoricamente muito importante, é vital para a própria Europa, inclusive as maiores economias como a Alemanha, inclusive a Alemanha está no meio ali do bolo, ali, né, discutindo referente ali a própria oferta ali de gás natural para essa questão geopolítica entre Ucrânia e Rússia, mas vale destacar também os maiores parceiros, né, da Rússia, tanto em exportações quanto em importações. Né? Então, se a gente pegar uma média de 2018 a 2020, o maior parceiro aí de exportação, né, ou seja, que a Rússia exporta é para a China, né, 54 bilhões de dólares. A gente tem a Holanda, 37 bi, né, a Alemanha, Turquia, né, a gente tem Bielorrússia também, 20 bilhões de dólares, e também importações também, né, a própria China, Alemanha, Estados Unidos, né, Bielorrússia e Itália com 10,6 bilhões de dólares. O que eu quero destacar nesse gráfico é o seguinte, né, ou seja, a China é um grande parceiro da Rússia, né, de forma comercial, tanto em exportações quanto em importações. E o que o mercado agora se discute é a relação do aumento das tensões. Né? A gente está observando ali mais de 8.500 soldados que foram ali próximos das fronteiras. Né? Tem uma relação muito grande do próprio Vladimir Putin, né? Que para quem já conhece o filme lá atrás, né? Que invadiu a Crimeia, enfim, agora tem a questão até mesmo de uma possível solução diplomática por certa parte, mas alguns economistas, né, algumas pessoas já dando uma possível opinião que isso talvez pode se escalar para uma possível guerra, e isso pode impactar diretamente, né, não só a Ucrânia, a Rússia, enfim, como a gente está falando aqui, mas também o mundo inteiro, e principalmente esses países aqui que estão envolvidos, né, nessa relação comercial com a Rússia, à medida que os Estados Unidos prometem impor sanções severas nesse sentido. Tá? Então a gente tem que entender também essa relação de parceiros comerciais, à medida que a Rússia, né, pede que a Ucrânia não entre, né, na OTAN, né, ou seja, como esse movimento está sendo discutido, a própria OTAN mesmo, falando em relação à ajuda, né, ou seja, tanto envios de pessoal, enfim, exército, equipamentos, até próprios recursos, né, financeiros por parte dos países europeus, enfim, Estados Unidos, que vem fazendo essa ponte. Né. Então é um ponto interessante a se considerar, né, à medida que pode ter impacto sim em emergentes, tá, essa possível guerra geopolítica. Muita gente também pergunta, ou seja, Estados Unidos, né, Ucrânia, Rússia, pode ter impacto no Brasil? Pode ter sim, né, à medida que a gente também observa em relação aos seus parceiros comerciais que podem ser aí impactados também diretamente. Tá? Bom, a gente está falando em relação à China, né, mesmo que indiretamente, agora a gente vai falar diretamente de China. Nesse gráfico aqui a gente começa a trazer uma lupa, né, sobre os pontos, né, os econômicos na própria China, né, ou seja, muita gente está se discutindo em relação à ampliação dos estímulos por lá, ou seja, o que o governo chinês já passou para o mercado, inclusive para a própria imprensa em relação a isso, ou seja, ele deixou muito claro que vai aumentar os estímulos, mas o que a gente tem que entender é o que está acontecendo hoje na economia chinesa. Né? Então a gente tem dois gráficos aqui, venda de varejo e desemprego. Né? Então a gente tem aqui um ponto interessante, que o desemprego segue em alta na China, que é um ponto preocupante por lá. O outro ponto também é as vendas do varejo, né? E também produção industrial,
que segue em queda, ou seja, a gente consegue observar aqui um ponto muito preocupante nesse ponto. Então, se a gente olhar aqui na variação de 12 meses, né, desses dois gráficos, a gente consegue observar aumento do desemprego e queda, né, de varejo e também produção da indústria por lá. Então isso traz um certo tom de preocupação, a gente tem diversos pontos para que a gente pode acarretar em relação à explicação desse gráfico, entre eles até mesmo a questão do ESG, crise energética, supply chain, enfim, demanda, né, do próprio consumidor chinês, do mundo voltou a consumir menos, ou seja, à medida dos impactos da pandemia. Enfim, tem diversos pontos que a gente pode elencar aqui e os motivos são diversos, né, cada um tem a sua opinião, mas é fato, né, a economia chinesa ela vem sofrendo, né, nesse certo ponto, o governo chinês reconheceu isso e agora tem um ponto, né, em relação à flexibilização, ou seja, a gente viu o corte de juros, o mundo inteiro aumentando juros e a China cortando juros, né, ou seja, isso a gente pode observar um aumento da atividade por lá e a gente, por exemplo, aqui no Brasil, a gente já vê ali o próprio minério de ferro, né, que subiu hoje, subiu nos últimos dias e vem ali trazendo um tom referente ali ao que pode esperar dos próximos dias ali, dos próximos trimestres referente ali à economia chinesa, tá? Bom, aí a gente começa a olhar alguns dados, né, de mobilidade na China, que é um ponto muito interessante. A China ela tem uma política de Covid zero, né, ou seja, ela tenta restringir, né, ou seja, o impacto do Covid em diversas cidades chinesas, ou seja, ele trata isso com uma tamanha seriedade que isso começa a impactar diretamente na questão de mobilidade. Então, quando a gente pega aqui os dados, né, de congestionamento, né, ou seja, do tráfego lá na China, a gente consegue observar que caiu de uma forma drástica agora no ano de 22. E também mesmo em relação a fluxo, né, de metrô nas 9 maiores cidades na China, também observamos que está em queda, ou seja, menos pessoas circulando, né, a gente consegue observar novos casos de Covid, maiores restrições e menos pessoas circulando na China agora. Então a gente consegue observar que chegou a cair drasticamente e isso também a gente consegue observar também dados de mobilidade urbana, como a gente trouxe aqui metrô, né, e também outros modais. Tá? Então isso é um ponto interessante a você observar, né? A China tem essa política de Covid zero que tem sendo muito discutida, né, no mercado, se realmente essa é uma política certa, enfim, a ser adotada, principalmente em relação a regiões portuárias, né, que tem paralisado diversas operações, tem deixado aí uma fila muito grande em relação a navios, enfim, tem aumentado o custo, né, de frete, principalmente as principais regiões, principais portos, né, Los Angeles, enfim, Roterdã, enfim, isso tem trazido um ponto de preocupação no mundo inteiro. Tá? Então é isso que a gente tem que observar, os dados de Covid aliado ali à questão política, o que a China vem trazendo para aumentar a questão de estímulos por lá e também o que vem acontecendo na economia. Né? Bom, acho que é um ponto interessante agora, esse gráfico a gente vai voltar a falar dos Estados Unidos e Europa ao mesmo tempo. Tá? Esse gráfico aqui, que é interessante, ele sempre traz a expectativa de crescimento do PIB da Europa menos a expectativa de crescimento do PIB dos Estados Unidos, ou seja, um menos o outro. Né? Ou seja, a gente vai ver um net positivo na Europa caso, né, esteja ali num quadrante positivo. Então, ou seja, aqui a gente consegue observar que pela primeira vez, né, ao longo dos últimos anos, desde 2017, que a gente consegue observar que a Europa tem uma expectativa de crescimento maior que os Estados Unidos. Né? Por quê? A gente está vendo aqui um crescimento net positivo de quase 1% entre um e outro. Né? Na média, a gente consegue observar no ano de 21 uma queda de 0,6, ou seja, Estados Unidos crescendo mais do que a Europa. Em 2020, Estados Unidos cresceu muito mais do que a Europa, uma diferença de 3%. Em 2019 também, em 2018 1,5%. Aí em 2017, 2016, a Europa cresceu entre 0,2 e 0,5%. Né, quando a gente pega aqui um net positivo e também nos últimos anos a gente viu também uma relação maior dos Estados Unidos em comparação à Europa. O que a gente consegue observar que a expectativa da Europa, né, em relação ao GDP, ou seja, crescimento do PIB, seja maior que os Estados Unidos, qual que é a explicação? Nos Estados Unidos, pleno emprego, né, aumento de juros, toda essa preocupação que a gente está observando referente à economia que volta ali a desaquecer, inclusive saíram dados do Conference Board hoje que também vieram, né, um pouco abaixo, né, da expectativa do mercado, então tudo isso, né, confiança do consumidor, dados do PMI, atividade econômica, vem trazendo ali um ponto que pode chegar ali no fim do ciclo e também na Europa, de certa forma, a gente consegue observar, né, que tem setores, né, principalmente a gente pega aqui empresas de valor, que tem um grande peso e isso pode impactar também positivamente quando a gente fala aqui em relação à atividade econômica, aliado também, claro, à perspectiva do Banco Central Europeu, né, em postergar o aumento de juros, jogar mais para frente do que está sendo discutido na Europa, em vez de ser desse ano, né, que nos Estados Unidos está colocando agora já em março, na Europa está discutindo isso ser feito de uma forma mais para frente, ou seja, jogar esse aumento de juros lá daqui para alguns meses, tá? Do que ser agora em março. Então isso também já espera-se, né, que tenha um aperto monetário mais forte nos Estados Unidos, isso já traz uma contração na economia americana antes mesmo da economia europeia, que a gente está falando aqui um diferencial positivo de 0,9%, quase 1% entre um e outro, tá? Então esses são os principais gráficos de hoje, vai falar Daniel, Hanna não, mas é Hanna e Isabela aqui.
Não é tô mais acostumado com o Raniel. Daniel. Não é mais Raniel. Não é mais Raniel, agora é Raniel. Isana. Já fizeram essa hashtag no nosso chat. Obrigada, Legal, Alec, pelas obrigado. informações. Até amanhã. Obrigado, Isabela. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Hanna.